Então, essa aula de hoje, módulo 6, nós vamos falar sobre prevenção de contrafluxos. Então, a gente já está indo para os finalmente do curso da inteligência financeira aplicada para o X. E hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui, procurando passar algumas informações para vocês, visando a prevenção dos contrafluxos mesmo, mais relacionados às questões financeiras, tá, gente? Então, só fazendo um resumo aí das aulas anteriores, principalmente da última aula do Caio, que é a importância da gente ter o nosso pé de meia formado. Então, a partir do pé de meia, eu acho que digamos assim, uma aspiração, algo que praticamente todos os intermissivistas gostariam de ter ou buscam ter esse pé de meia formado, porque com isso vai nos dar muito mais liberdade de expressão mesmo, na condição de pesquisador independente. A gente sabe que muitas vezes, se nós formos dependentes de outras instituições, ou se a gente for dependente do governo ou de alguma outra associação, a gente não tem essa liberdade de expressão na condição de pesquisador independente. Eu estava fazendo uma analogia aqui, né? E pensando no próprio professor Valdo, quando ele começou com a conscienciologia, ele se preocupou muito com a questão financeira, justamente para poder bancar, falar aquilo que ele achava que era importante, aquilo que ele achava que era fundamental dentro daquilo que ele sabe, né, que ele conhecia. Então, a gente também busca ser pesquisador independente, então essa liberdade financeira vai nos dar essa condição. Então, por isso da importância da gente montar o nosso pé de meia. E uma outra questão também importante é que muitas vezes para a gente fazer assistência, claro que a gente faz assistência de várias formas, né? A gente pode fazer assistência através das nossas energias, através do nosso trabalho, de uma série de questões. Mas, às vezes, é necessário dinheiro também para fazer assistência. É necessário muito, às vezes, dependendo da ProEx de cada um, da programação existencial de cada um, a pessoa precisa ter uma quantia razoável de dinheiro para poder fazer assistência, fazer aquilo que nós nos programamos para vir fazer aqui nessa atual vida humana. Um exemplo clássico, até que foi perguntado na aula passada, ou na outra aula, muitas vezes nós, enquanto pesquisadores independentes, nós temos que bancar o nosso próprio livro. Então, a gente sabe que custa caro para a gente bancar um livro, para a gente poder pagar esse livro, para pagar a editoração dele. E mesmo viagens que, eventualmente, a gente precise fazer, até para fazer assistência, né? Ou então, você imagina, tem muitas pessoas que vão para outros países, que tem um caso muito de vocês aqui que estão nessa aula aqui também, que estão em outros países e que buscam colocar as ideias da conscienciologia nesses locais. Então, essa reserva fundamental, a reserva financeira, ela é fundamental para a gente poder fazer assistência, né? Não é que o objetivo nosso é ter muito dinheiro para aquelas questões somente intrafísicas, né? De ter aquelas coisas que muita gente busca através do dinheiro, quer ter iates, quer ter carro do ano, quer ter carro lá, uma Ferrari, quer a pessoa morar numa mansão muito grande. Então, depende muito de cada um. Não que isso seja errado também, né? Mas o nosso foco aqui é assistência, a gente conseguir o dinheiro para fazer assistência e para a gente desenvolver os atributos que a gente veio fazer nessa vida humana. E a gente sabe que para montar esse pé de meia, é necessário fazer poupança, né? Poupança pessoal. Também foi perguntado na aula passada se era somente através do empreendedorismo que nós podemos fazer esse pé de meia. É claro que não, né, gente? A gente tem várias outras maneiras, várias outras formas de montar o nosso pé de meia, e isso que a gente vai passar para vocês aqui nessa aula, né? Então, essa poupança, mas tudo começa pela poupança pessoal. É o que a gente fala, a gente vê uma pessoa, se ela é equilibrada, não por quanto ela ganha, mas por quanto ela consegue economizar, conforme o orçamento de cada um. A gente sabe, né, que tem pessoas que têm uma renda de 30, 40, 50 mil reais e essas pessoas estão endividadas. Em contrapartida, tem pessoas que têm uma renda muito menor e essa pessoa consegue fazer uma poupança. O Will colocou numa aula
lá no início do caso da avó dele, que ela tinha uma receita muito baixa e ela tinha poupança existencial. Eu vejo também como exemplo meu próprio pai. Meu próprio pai era agricultor até somou faz menos de um ano. Ele sempre teve uma receita muito baixa. Ele sempre foi com uma receita muito baixa. Mas ele conseguiu, ao longo da vida dele, nunca ficar com dívida. E no final da vida dele, ele tinha uma reserva financeira bem razoável, que isso cobriu todos os custos que ele teve com hospitalização. Então, ele praticamente garantiu todas essas questões. E ele deixou um dinheiro bem razoável para minha mãe, para que ela tenha a questão da saúde tranquila e uma renda bem razoável, que ela tenha um padrão de vida muito bom. Então, mesmo com uma receita baixa, tem pessoas que conseguem se adequar e fazer essa poupança pessoal. Então, por que é tão difícil poupar, né, gente? Então, o que vocês acham, né? Por que é tão difícil da gente poupar? A gente vê que a grande maioria da população não tem poupança. No Brasil, agora com essa crise do coronavírus, isso se agravou bastante, porque tem uma parcela muito grande da população que não tem poupança, não consegue economizar. A pessoa parece que quanto mais ganha, mais quer gastar. E aí é que entra aquela questão da corrida dos ratos. Não sei se vocês já ouviram, já leram o livro Pai Rico, Pai Pobre, em que ele fala muito sobre essa questão. A pessoa começa a ganhar mais dinheiro, ao invés de se preocupar com a poupança, ela vai adquirindo outros bens, que esses bens, ao invés de gerarem receita para ela, esses bens geram mais despesas. Então, a pessoa vai aí comprar uma casa na praia, daí aquilo lá vai gerar mais uma despesa. Aí compra uma casa na serra, aí vai ter, daqui a pouco tem 3 ou 4 condomínios, 3, 4 contas de luz, e vai. E daí tem um carro, 2 carros, 3 carros. Quando vê, ela precisa ter uma receita muito grande só para manter esses bens que ela vai adquirindo, ao invés de fazer com que esses bens gerem receita para ela. Então, a gente sabe que tem muitos fatores que são dificultadores da nossa poupança existencial. E muitos deles estão relacionados às imaturidades emocionais do próprio psicossoma. Só um pouquinho que a Ana Paula está entrando aqui. Então, essas imaturidades emocionais ligadas ao psicossoma e muitas delas também ligadas ao mental soma. Muitas vezes a gente tem ignorância econômica financeira. A grande maioria de nós tem dificuldades em administrar os nossos bens, em administrar as nossas finanças. Então, com relação ao psicossoma, né, gente? Tem o valor, a gente muitas vezes tem o valor afetivo ao dinheiro. Então, o que tem essas três variáveis aqui? O desejo pessoal, o custo desse desejo e o valor afetivo que a gente dá a um determinado desejo. Por exemplo, mais o pessoal jovem, não o pessoal todas as pessoas jovens, mas muitos jovens dão muito valor afetivo aos bens. Olha, precisa ter um celular, tem que ser da marca que todo mundo tem. As roupas tem que ser a roupa de marca, roupa de grife. Aí o tênis tem que ser um tênis também de grife. Aí um perfume tem que ser um perfume caríssimo. E por aí vai, né? Então, muitas vezes há uma ectopia, há um desvio. A pessoa transfere para o bem aquilo que ela não consegue adquirir através dela mesma. Por exemplo, ela acha que muitas vezes ela tendo o tênis da moda, ela vai ser aceita pelo grupo que ela participa por ela ter aquele tênis. Então, é uma patologia, é uma questão psicossomática que a pessoa tem. Outra coisa também é o desejo pessoal. Muitas vezes a pessoa tem um desejo pessoal de adquirir algo e não mede os custos para adquirir isso, né? Eu preciso desse bem, eu preciso dessa condição aqui e não mede esforços, né, para conseguir essa condição. Então, isso tem muito relacionado ao psicossoma mesmo, as imaturidades em que a gente tem no nosso psicossoma. Dentro dessa linha do psicossoma também, tem algumas patologias que a gente gostaria de colocar para vocês aqui. Uma delas é relacionada às finanças comportamentais.
Isso principalmente relacionado à Bolsa de Valores. A gente vê que, às vezes, a Bolsa de Valores está numa crescente, e aí vem uma notícia que muitas vezes ela é infundada, e as pessoas acabam, todo mundo acaba vendendo as suas ações, é que a gente chama de efeito manada. Então, todo mundo começa a vender, não tem uma razão aparente para o pessoal entrar em pânico. Mas, em função do comportamento das outras pessoas, parece que o grupo todo vai e entra nessa condição. Então, isso está muito relacionado também à questão do psicossoma, né, gente? Então, essas finanças comportamentais aí tem vários estudos que relatam sobre isso e que estudam o comportamento das pessoas. E então, tem gente também muito mal intencionada, né, que às vezes lança uma notícia lá no mercado, justamente com o objetivo de oferir lucros, de ganhar dinheiro, mas já conhecendo que as pessoas agem dessa maneira. Uma outra patologia também que nós temos dificuldade aí relacionados à inteligência financeira é o pensamento religioso e o dinheiro, né? A gente já comentou sobre isso, de que muitos de nós, às vezes, têm dificuldades em cobrar um valor correto. A pessoa se sente culpada por ganhar um determinado dinheiro, por ganhar dinheiro. Então, eu me lembro quando eu era pequeno também, que morava lá no interior também, a minha mãe era religiosa, minha família toda religiosa, e a gente ia na missa no final de semana, lá, quase todo final de semana, que a gente era obrigado a ir. E aí eu me lembro de uma passagem que era colocada lá na igreja, né, que falava assim, que é mais fácil uma agulha passar como é que é? Mais fácil um camelo Mais passar fácil o camelo passar. isso, do que um rico entrar no reino de Deus. A gente achava aquilo, dizia, gente, mas daí tinha umas pessoas que tinham mais dinheiro lá na minha cidade, né? E eu dizia, pô, esse pessoal aí nunca vai para o céu, né? O pessoal não vai. Então, olha o absurdo que isso é. Então, que fica impregnado muitas vezes nas pessoas. E claro que era uma forma até de manipulação que a igreja tinha algumas décadas atrás, e que isso se reflete em nós até os dias de hoje, em muitos de nós. Então, a gente sente culpa por ter bastante dinheiro, culpa por ganhar dinheiro. Não? A gente sabe que o dinheiro é energia, e ele é fundamental, muitas vezes, para a realização da nossa programação existencial. Então, esse ranço religioso que a gente vem ao longo das vidas faz com que a gente, muitas vezes, tenha essa dificuldade. Tem outras pessoas também que têm tanta dificuldade em ter dinheiro que, quando ela recebe o dinheiro, ela já começa a distribuir com outras pessoas. Ela pega o dinheiro, parece que aquilo fica queimando na mão da pessoa e ela passa a distribuir porque não sabe gerenciar, não sabe coordenar o seu dinheiro. Então, o voto de pobreza, né, gente, é criar dependência do outro. Quando os próprios missionários, o próprio pessoal da igreja, eles dependem das doações, dependem das questões dessas questões, principalmente da doação. Eu, particularmente, tinha muita dificuldade também em lidar com dinheiro, porque eu sempre tive facilidade em ganhar dinheiro. Sempre, desde pequeno, eu sempre tive facilidade. Mas, por outro lado, eu tinha esse complexo de culpa também, e eu atribuo isso muitas vezes às vidas passadas, a essas vidas que eu tive na religião. Porque o sacerdote, ou a pessoa que está na igreja, ela não precisa se preocupar com o dinheiro. Por quê? Porque ela vai ter no final do mês aquele dinheiro que ela precisa, e o que ela sobra, ela vai distribuir com outras pessoas. Então, por outro lado, a gente tem uma outra patologia que é relacionada aos mitos e ao misticismo, ao pensamento mágico. A gente já viu que nós mesmos da Conscienciologia, nós mesmos que somos intermissivistas, a gente tem nem todos, né? Tem muita gente que tem esse pensamento mágico de que assim, ó, eu estou na Conscienciologia, eu sou tenepsista, eu estou dando aula, eu estou ajudando, então eu vou montar um negócio aqui, um negócio próprio, e aí os amparadores vão me ajudar a que esse negócio dê certo. Gente, isso daí é um pensamento místico, né, gente? O amparador nenhum vai fazer você estudar mercado, vai fazer você ter inteligência financeira, vai fazer com que você aprenda a fazer contas, que você pesquise o que você quer desenvolver. Não é simplesmente montar um negócio e esperar que os amparadores façam a sua parte. É claro que os amparadores muitas vezes nos inspiram, nos auxiliam,
mas não é função deles fazer com que o nosso negócio dê certo, vocês entendem? Uma outra patologia também é a correlação, desculpa, dependência econômica e dependência emocional. Nós sabemos que muitos pais, às vezes, eles ficam auxiliando os filhos economicamente até uma idade, até às vezes avançada, porque cria essa dependência emocional. Então, eu te dou o dinheiro, mas você tem essa dependência comigo. Isso também é muito comum em casais. Existem casais que um tem dependência econômica do outro e aí tem essa dependência emocional. Então, é mais uma patologia que está relacionada a essas questões do psicossoma. E outro é o consumismo, né, gente? Então, aquela necessidade de comprar, de gastar, a pessoa está numa situação abalada psicologicamente, daí ela vai para o shopping, acaba comprando um monte de coisas a mais, um monte de bens e de itens que não são necessários, e aquilo, para satisfazer essa necessidade dela, ela acaba indo para o consumismo. A gente fala, né? Existem estudos aí que recomendam que a gente nunca vá no mercado comprar comida com fome, porque você acaba pegando coisas lá, pegando itens que você não teria necessidade de comprar. Então, o consumismo é uma outra patologia e isso daí impacta diretamente na nossa poupança. Por que eu vou gastar o meu dinheiro, gastar as minhas reservas em consumindo itens que são desnecessários? Tem esse esquema aqui, que é lá da Folha, da Veja, de 2007, que explica melhor como é que o nosso cérebro age. Então, esse slide está meio ruim aqui. Eu procurei um slide mais recente, mas eu não encontrei mais essa foto aqui. Então, assim, a economia clássica, ela entendia que nós agíamos, que nossas compras eram feitas através de critérios racionais de compra. Mas a gente vê que hoje a maioria das pessoas compram através de impulso. Então, o que a gente vai num determinado local? Por exemplo, a pessoa precisa comprar um determinado bem, aí ela não tem dinheiro para comprar. Aí o próprio cérebro passa a começar a querer enganar ele mesmo. Olha, aí eu não tenho dinheiro, mas peraí, se eu parcelar isso daqui, eu posso comprar. Eu não tenho dinheiro, mas se eu usar meu cartão de crédito e parcelar, eu posso comprar. Então, até tem fala aí, né, esse perdulário que é o nosso cérebro. Então, resumindo esse slide aí, o pessoal que era mais da neurociência sabe explicar melhor, mas assim, a gente compra muito por impulso emocional. Então, lá na empresa que eu trabalho também, a gente sabe, né, que tem os clientes que eles acabam comprando, adquirindo os produtos, muitas vezes de forma emocional. Né? Tem um impulso, a pessoa vê uma live e vê vê a gente apresentar o produto e muitos deles acabam comprando, mas é por impulso. E até indo contra o que a maioria das empresas fazem, a gente procura filtrar e muitas vezes tem determinados clientes que querem um determinado produto e a gente diz, olha, espera mais um pouco, não é o momento agora de você comprar, ou então tem essa outra solução que ela é mais em conta. Então a gente procura ir contra o que a maioria das pessoas fazem. Tudo bem aí, gente? Tudo certo? Só eu que estou falando hoje, o pessoal está quieto hoje. Tá bom. Uma outra questão também relacionada à nossa poupança existencial é que, por incrível que pareça, muita gente tem dificuldade com as 4 operações básicas matemáticas. Tem gente que tem, a gente sabe que tem gente que no colégio foi mal lá, não teve um aprendizado direito, e às vezes tem dificuldade nas 4 operações básicas: multiplicação, divisão, a soma, a subtração. Então, a pessoa às vezes não faz as contas direito e acaba se endividando. Não coloca no papel, não faz a conta e acaba se endividando. Então, essa questão é muito séria do mental soma. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade em fazer poupança justamente porque tem essa deficiência, tem essa dificuldade.
Mas a principal delas mesmo é o analfabetismo econômico. Então, olha, gente, ó, como nós somos analfabetos economicamente, né? A grande maioria de nós. A gente tem dificuldades em entender o mercado financeiro, entender como é que funciona a economia, e muitas vezes a gente delega essas questões nossas da poupança para um gerente de banco. A gente já comentou sobre isso também, que o gerente de banco, a gente não tem nada contra a pessoa que é gerente de uma instituição financeira. Eu tenho amigos que trabalham em bancos, tenho uma sobrinha minha também que é gerente financeira, e eles fazem o papel deles. E qual que é o papel deles? É de vender aquilo que o banco julga necessário que eles vendam. Então, se você chegar no banco e eu tenho lá, sei lá, 100 mil reais, vou lá no banco e falo para o meu gerente, qual é a aplicação financeira que você acha mais importante fazer agora? Se você deixar na mão dele, e esse gerente aí, porque muitas vezes esse gerente, ele tem uma meta num determinado produto naquele mês. Ele tem uma meta pessoal para atingir naquele mês também. Eu lembro que há alguns anos atrás, eu fiz isso, eu fui no banco lá que eu tinha no Bradesco, tinha uma conta e sobrou uma grana lá e eu pedi para o gerente lá uma aplicação econômica. E na época ele me recomendou que eu investisse em PGBL. Eu, como não estava muito interessado, investi. Gente, depois no final eu vou falar também para vocês sobre os planos o PGBL e o VGBL, que são planos privados de aposentadoria, e vocês vão ver as armadilhas que muitas vezes tem nesses planos, em que a gente acaba perdendo um monte de dinheiro. Então, por isso que é importante, né, gente, esse curso que a gente está dando para vocês. Não é que a gente quer passar todas as informações, fazer com que vocês fiquem expertos em finanças, mas é despertar o interesse de vocês e reservar um tempo na agenda de vocês para estudar o mercado financeiro. Porque é muito importante, né, gente? É muito importante. E eu, no meu caso pessoal, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje sobre o mercado financeiro, sobre como é que funcionam as finanças, eu já teria meu pé de meia há muitos anos mesmo. Então, foi por meu analfabetismo econômico em que eu hoje ainda tô ralando aí um monte aí para chegar nessa condição. E assim como eu, muita gente, eu acredito, que está nessa mesma condição também. É por não entender, não saber como é que funciona o mercado financeiro, como é que funciona como é que a economia funciona. Ok, gente? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Então, vamos lá. Uma outra questão também relacionada à inteligência financeira é o tempo. É o tempo, né, gente? Então, o custo financeiro, por que o tempo é importante? Porque isso tem muita relação com o nosso psicossoma também. Então, tem pessoas, né, que elas têm uma necessidade de viver agora e pagar depois. Então, a pessoa que toma um empréstimo é aquela pessoa que ela quer viver nesse momento e pagar depois. Não interessa, ela quer antecipar a sua necessidade. Mas não interessa se isso daí vai ter um custo financeiro muito grande. Um exemplo que a gente pode dar disso daí é a questão de comprar um carro. Olha, muita gente compra um carro financiado em 60 vezes, 72 vezes, como isso é muito comum aqui no Brasil, e paga taxas de juros absurdas. Aí, no final do pagamento desse bem, ela pagou um carro e meio e muitas vezes até 2 carros. Então, é muito sério isso, é muito sério mesmo. Então, a pessoa tem essa necessidade e ela antecipa e simplesmente não pensa no amanhã e acaba comprando esses bens e acaba, muitas vezes, não fazendo as contas mesmo. Em contrapartida, para o poupador, a questão psicossomática é a seguinte, ó, ele paga agora para viver depois. Então, você tem o recurso, eu vou pegar esse meu recurso, eu vou aplicar, vou emprestar para alguém, e depois eu vou atender a minha necessidade depois. Entende? Então, vê que isso tem uma relação muito séria com o psicossoma. Tá? Uma outra questão também, que a gente pode falar aqui com relação aos juros e a
questão do tempo, já foram feitos alguns experimentos. Então, tem um deles que foi feito na Universidade de Stanford, na década de 60, em que foram colocados numa sala. E esse experimento tem no YouTube, tá, gente? Se vocês quiserem olhar lá, depois vocês podem ver. Foram colocados na sala as crianças de 3 a 4 anos com marshmallow, aqueles doces, sabe? E aí era falado para a criança assim, ó, se você não comer esse marshmallow, colocava uma unidade lá. Daqui a 20 minutos, a gente vai te dar 2 marshmallows. Se você não comer em 20 minutos, a gente vai botar 4 marshmallows, 4 doces para vocês. Então, tinham crianças que umas delas comiam um pedacinho do marshmallow, outras comiam uma parte, e tinha crianças que simplesmente pegavam e comiam o marshmallow e pronto. Então, esse comportamento, ele é normal em crianças de 3 a 4 anos. A criança tem essa necessidade e não tem essa visão. Agora, o problema é quando isso se estende para nós ao longo do tempo. Então, muitas vezes, isso vem da época que a gente era criança também. Então, é importante a gente conhecer isso, né? E procurar, muitas vezes, adiar essa necessidade. Eu preciso comprar um automóvel, então, ao invés de eu pagar um juro de... Hoje, já está um pouco menor, né, aqui no Brasil. Mas, ao invés de pagar um juro de 1% ao mês, eu vou pegar esse dinheiro e vou economizar e vou guardar e fazer com que esse dinheiro me gere mais dinheiro, né? Então, ao invés de comprar esse automóvel agora, eu posso adiar e comprar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, entende? Então, é uma questão que a gente pode fazer. Um outro exemplo também que a gente tem com relação a essa questão do custo do dinheiro é assim: se hoje eu oferecesse para vocês, olha, eu te dou 100, eu te dou R$1.000 hoje, ou eu te dou R$1.000 e 100 amanhã. Muitos de nós vai fazer o cálculo, vai fazer a conta e não, para aí. Não, vou melhorar o exemplo. Se a gente oferecer para nós um dinheiro, ó, te dou R$100 hoje ou te dou 110 amanhã, as pessoas provavelmente vão esperar, dizer, não, 10% em um dia, eu vou esperar para amanhã. Agora, se fizerem para nós assim, ó, a mesma proposta, eu te dou R$100 hoje e te dou 110 daqui a 2 anos. Então, muitos de nós vão fazer a conta, olha, para esses R$100 hoje eu posso aplicar, vai me gerar tanto. Ou então, aí a gente começa a parar de agir através do impulso, vocês entendem? Então, isso que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida mesmo. Tem algumas outras, uma miopia que é relacionada a essa questão do tempo, que é muito comentada aí na literatura, é chamada de miopia temporal, que é só para fazer um fechamento disso que a gente estava falando, né? Então, tem relação, claro, com a questão da ótica, mas a miopia temporal é quando a pessoa é imediatista. Ela peca pelo excesso de imediatismo e de paciência. O prazer do momento faz sonhar acordado e esquecer do amanhã. Isso tem muita relação também com a questão da obesidade, muitas vezes. Muitos de nós sabemos que comer em excesso vai nos trazer sérios prejuízos no futuro. Mas a pessoa, para satisfazer aquela necessidade que ela tem de comer aquelas calorias, de comer doce, não se preocupa muito com o futuro. Então, é importante a gente salientar essa questão também da miopia temporal. Em contrapartida, tem a hipermetropia temporal, que é aquela pessoa que só pensa no futuro. A pessoa só pensa no futuro, só pensa em economizar, ela dá um valor excessivo ao futuro. Então, aí muitas vezes a pessoa acaba se tornando um pão duro no miserê. A pessoa tem tanta necessidade de economizar, de guardar dinheiro, que ela acaba sempre ficando pão duro mesmo. Não gasta dinheiro em absolutamente nada. Tudo o que ela pode, ela economiza e guarda no futuro. Tudo que ela consegue guardar. Eu tenho muita vivência disso também lá no interior que eu morava lá, que é uma cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, que era uma colonização basicamente italiana. Então, os italianos, assim, a pessoa de origem italiana, que tem ascendência italiana, tem muito essa questão de poupar, de não gastar, sabe? O pessoal, a gente falava que o pessoal às vezes atravessava o rio com um sonrisal na mão e aquele negócio não dissolvia de tão pão duro que ela era.
Então, é importante economizar? É muito importante. É importante ter a nossa poupança existencial, é fundamental. Mas também a gente tem que viver o aqui e agora, né, gente? Não dá para simplesmente querer somente economizar e pensar somente no futuro. Então, do mesmo lado em que o ideal é não comprar nada a prazo, o ideal também é a gente também economizar para o futuro. Por que eu falo que o ideal não é comprar nada a prazo, né, gente? Porque assim, tudo que vocês conseguirem, tudo que a gente conseguir comprar à vista é muito melhor. É claro que se você for organizado financeiramente, aí tudo bem. Porque, principalmente aqui no Brasil, tem alguns bens, exemplificando, você vai comprar uma televisão. Ele já tem o juro incluído nessa própria televisão e te fazem ela em 10 parcelas. Isso é muito usual, muito comum. Aí você pede um desconto à vista. A grande maioria das empresas não dá desconto à vista. Tanto faz você comprar em uma vez, ou em 6 vezes, ou em 10 vezes. Aí, nesses casos aí sim. Aí, se você for organizado, ok, vou comprar em 10 parcelas, por quê? Porque esse valor eu posso aplicar, isso mesmo que seja um rendimento mínimo, mas ele já vai me dar um rendimento. Então, nesses casos aí, vale a compra a prazo. Nos demais casos, né, gente, tudo que for juros, tudo que for procurem fugir, né, gente? Vão procurar fugir dessa questão de pagar juros, porque tem empresas aí, muitas empresas que a maior rentabilidade delas nem é a questão da venda dos produtos, mas o retorno financeiro dos juros que eles têm, que eles aplicam em cima dos bens que eles vendem. Então, se qualquer desconto que a gente consiga à vista, o melhor é fazer através disso. Ok, pessoal? Uma outra questão também que a gente gostaria de falar para vocês é os juros monetários, né? Então, essa definição aqui do WAIS fala que o que é o juro? É a quantia que remunera um credor pelo uso do seu dinheiro por parte de um devedor durante um período pré-determinado e que gera uma percentagem sobre o que foi emprestado. Então, isso basicamente é o juro, né? Então, agora eu quero falar para você sobre juro simples e juro composto. Eu não sei se você já conhece sobre isso, provavelmente sim, mas eu quero demonstrar para vocês alguns itens aqui e a importância que é da a gente entender como é que funciona, principalmente o juro composto. O juro simples, o que que acontece? A progressão dele é aritmética. Mas hoje no país, a gente sabe que tudo é juro composto, é juro sobre juro. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Se você tiver um capital inicial, um juro simples, de 3 meses, é claro que eu coloquei uma taxa absurda aqui, 10% ao mês. Então, se você aplicou, no final do mês, recolheu os juros, sacou os juros, e continuou aplicando os 300. No final dos 3 anos, dos 3 meses, você teria R$ 390. Se for o juro composto, juro sobre juro, no final de 3 meses, esse valor subiria para 390. E aí é que está o pulo do gato, né, gente, na formação do nosso pé de meia. Então, eu sei, claro, que tem aqui, vocês aqui tem pessoas das mais variadas faixas etárias, né? Mas para quem é mais jovem, quem está na faixa aí dos 20, 25, 30 anos, e que pensar em economizar uma quantia mensal e aplicar esse valor em juros sobre juros, você pode montar o seu pé de meia através disso. Através da sua poupança, você vai economizando, vai juntando, e aí o juro sobre juro, quando a gente, depois de um determinado tempo, de alguns anos, realmente o montante dele passa a ser muito expressivo. Eu coloquei aqui um exemplo, gente, ó, do efeito dos juros compostos, né? Hoje, aqui no Brasil, a nossa realidade é diferente de alguns anos atrás. A gente sabe que hoje a renda fixa, basicamente, ela empata ou até muitas vezes perde para a inflação. Mas, assim, digamos que você consiga uma aplicação que renda 0,30% ao mês. Eu coloquei aqui um exemplo. Em 10 anos, você economizando R$ 1.000 por mês, você teria um capital aplicado de R$ 120 mil. Claro, descontando a inflação, descontando tudo isso, né? Então, se você colocar juros sobre juros, juro composto, em 10 anos esse valor vai para R$ 144 mil.
Esse mesmo valor aqui, em 30 anos, você pode ver que se aplicou 360 mil, ele foi para 648 mil reais. Então, ó, até 10 anos, ó, de 10 para 30, olha quanto que ele aumentou. E também tem outro número que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, é sobre as taxas, né? Então, a taxa, às vezes, uma pequena variação da taxa, ela é extremamente significativa ao longo dos anos. Nesse mesmo caso, ó, uma taxa de 0,30% ao mês, ao final de 30 anos, nós teríamos um valor de 648 mil. E, em contrapartida, uma taxa de 0,50, nós teríamos 1 milhão de reais, 1 milhão e 10 mil reais. Então, é muito significativo isso. E mais no final da aula, eu vou mostrar uma tabela para vocês, que eu fiz também, que eu peguei algumas aplicações e fiz um mix dessas aplicações aqui, exemplificando para vocês. Então, gente, assim, ó, renda fixa hoje no Brasil é um problema. É um problema mesmo porque, basicamente, não repõe nem a inflação. É claro que as nossas aplicações, os principais riscos envolvidos, né, são... A gente tem risco, tudo sempre tem um risco, né? Mesmo nos investimentos... Hoje no Brasil, tem a própria... O governo federal, ele garante aplicações até 250 mil reais. Então, acima disso, a gente não tem garantia de que, por exemplo, a seguradora vai quebrar. Isso a gente não sabe. Pode vir a acontecer que o banco venha a quebrar. Então, os principais riscos envolvidos na taxa, agora, com relação à taxa de juros, assim, às vezes tem os bancos de primeira linha, as aplicações, a tendência deles é que o rendimento seja menor. É muito comum esses bancos de segunda linha e muitas corretoras terem um rendimento maior. Só que isso tem um risco envolvido, claro, porque... E outro risco também, outra variável importante, é o tempo de retorno do capital investido. Então, quanto maior o tempo, quanto mais tempo nós tivermos, as taxas normalmente são menores e os impostos também. Então, tem uma relação muito séria entre tempo e capital, risco, juros, tudo isso que a gente precisa entender, né? Precisa entender de como é que é o funcionamento disso tudo, para a gente não se surpreender. Não sei se vocês lembram que eu coloquei na aula 2, na aula 4, em que eu já tinha um pé de meia muito bom mesmo, lá em 2009, 2010. E eu, por fazer, os meus investimentos era todo ele na Bolsa de Valores. Total. Praticamente todo ele. E aí eu acabei perdendo praticamente tudo. Se eu tivesse feito um mix de investimentos na época, então hoje estaria numa condição financeira muito diferente. Então, por isso que é importante também a gente entender sobre o que é renda fixa, o que é renda variável, como é que funcionam os fundos, o que é um fundo de imóveis, um fundo de aluguéis, e interessante tudo isso. Uma outra questão, né, gente? Quanto preciso poupar para realizar a minha programação existencial? Essa pergunta aí é vocês que têm que responder. Não tem como a gente dizer, olha, você precisa economizar tanto, você precisa poupar tanto para realizar a sua ProEx. Então, a programação existencial de cada um, ela é muito singular. Então, tem gente que precisa de muito dinheiro. Tem outras pessoas que não precisam de tanto dinheiro assim. Então, depende muito da necessidade de cada um de nós. Vou colocar aqui qual é o tamanho do pé de meia pretendido, né? Então, assim, o que nós temos que considerar? Nós, enquanto intermissivistas, né? Quais são os custos envolvidos na nossa programação? Tanto pessoal quanto grupal. Então, como eu falei no início lá, a publicação de uma autogescom custa dinheiro. A compra de livros, de revistas, de cursos, viagens, equipamentos, tudo isso tem um custo relativamente alto, né? Então, para a gente montar a nossa biblioteca pessoal, para a gente ter os equipamentos necessários, para a gente fazer os cursos que a gente julga necessários, na condição de docente, muitas vezes nós temos que bancar as nossas viagens, nós temos que bancar, muitas vezes, os custos até para que o curso aconteça. Então, isso é muito importante a gente mapear e a gente saber que isso custa dinheiro. Então,
E além disso também, tem as despesas, a previsão dos gastos com a nossa manutenção pessoal. Então, isso depende de cada um de nós. A gente tem gastos com moradia, com alimentação, com a vestimenta, saúde, aí ajuda familiar. E então é importante a gente saber disso tudo, né? Com relação à saúde, a gente sabe, né, por mais que nós temos um plano de saúde bom, os gastos com saúde aumentam com o avanço da nossa idade. Então, quanto mais a gente vai avançando, a gente tem que projetar isso também. Olha, hoje eu tenho 55 anos, eu tenho um custo mensal X com saúde. Esse custo vai aumentar, possivelmente vai aumentar com o passar dos anos. Então, para quem é jovem ainda, não tem muito essa preocupação, mas o pessoal que está na minha faixa etária, já é importante considerar isso tudo. Então, se eu preciso de uma quantia, sei lá, de 5 mil reais por mês, é importante a gente já saber ter uma reserva maior ao longo do tempo que eu sei que eu vou gastar mais dinheiro, principalmente com saúde e com essas questões assim mais relacionadas a nós mesmos. Então, quanto que é o valor de cada um? Olha, gente, vocês têm que analisar. Então, é conforme a gente falou, tem gente que vive com 2 mil reais, tem gente que vive com 5, com 10, outros com 20, outros que precisam mais do que isso. Então, eu vou fazer uma simulação aqui depois, com um valor, com uma renda, para alguém que gaste ou que precise de 5 mil reais por mês. Tá? Vocês podem traduzir isso para 5 mil euros. É claro que esse valor aqui foi um valor que eu coloquei para a gente entender didaticamente, né? Mas claro que esse valor possivelmente seja maior ou menor, dependendo do caso de cada um de vocês. A gente falou muito também, né, gente, como prevenção, no pé de meia emergencial. A gente já falou em 2 aulas sobre isso. Eu vou falar rapidamente novamente sobre o pé de meia emergencial, da importância de ter ele para evitar os contrafluxos, né? Então, a gente já viu que as principais características desse pé de meia emergencial, que ele deve ser de 6 a 12 vezes o valor dos gastos médios mensais que nós temos. Nesse caso aqui, o valor para quem gasta 5 mil reais por mês, o pé de meia emergencial, 5 vezes 6, 30 mil reais. Uma conta bem simples de fazer. Se a pessoa quiser ter um pé de meia emergencial de 12 meses, multiplica 5 vezes 12, vai dar 60 mil reais. Claro que esse investimento aí do pé de meia emergencial, ele tem que ser muito conservador, de preferência na renda fixa, né, gente? Renda fixa, porque a gente pode vir a precisar ter uma liquidez imediata desse dinheiro, entendeu? Então, pé de meia emergencial, primeira profilaxia, primeira prevenção contra nossas crises financeiras, tá? Eu não vou falar muito sobre isso porque a gente já comentou bastante. Agora, o pé de meia seguro. O que seria o pé de meia seguro? É aquele valor em que, se nós tivéssemos ele acumulado, nós hoje não precisaríamos mais, nós teríamos dinheiro para não se preocupar mais em ganhar dinheiro pelo restante da nossa vida intrafísica. Não que isso vai impedir a pessoa de trabalhar, de continuar trabalhando. Mas quando a pessoa tem um pé de meia seguro, é quando ela tem uma quantia de dinheiro que esse dinheiro vai gerar uma receita que é superior aos gastos em que ela tenha mensais. Eu vou exemplificar, depois eu vou exemplificar também a partir de 5 mil reais. Então, esse pé de meia seguro, o ideal é a gente fazer um portfólio de investimentos, né, gente? É pegar esse dinheiro e investir parte dele na renda fixa, parte dele na renda variável. Como recomendação, em renda fixa, no mínimo 30% do valor que você tem. Digamos, vou fazer um exemplo bem prático. Eu tenho R$1 milhão hoje, que esse já está sendo meu pé de meia. Nesse valor, eu vou pegar de 300 a 700 mil e vou aplicar em renda fixa, um investimento mais seguro. E os outros 30%, aí eu vou fazer isso um mix, eu posso fazer isso como renda variável. É claro, né, gente, que isso aqui é uma sugestão. Então, depende muito do perfil de cada um de vocês. Tem gente que é mais arrojada e que faz meio a meio, metade na renda fixa, metade na renda variável. Outras pessoas vão acumulando dinheiro e aí vão investindo em outros bens.
Eu particularmente, eu gosto muito de imóveis. Eu acho que o imóvel, quando a gente tem uma quantia X de dinheiro, acho que vale a pena investir em imóvel. Porque mesmo que a rentabilidade dele não é alta, mas ele é uma garantia de que o imóvel normalmente valoriza. E eu, como sou da área da agricultura, lá do interior, tem um investimento que muitas pessoas, poucas pessoas falam, é investimento em terras, né? Terras agrícolas, sabe? Mas, claro, eu sei disso porque eu trabalhei até os 18 anos como agricultor, então eu conheço. Eu sei que é um investimento seguro, a rentabilidade dele é relativamente baixa, mas sempre ele aumenta muito acima da inflação. Então, é um investimento também que vale a pena pensar. O que se recomenda é que a gente não faça mais do que 30, que seja um mínimo de 30% e no máximo até 70% em imóveis. Em imóveis, em terras, em terrenos, nessas questões todas. Uma outra questão também é que muita gente na CCCI, elas gostariam ou investem muito no empreendedorismo, né? A gente viu vários casos, muitos empreendedores que deram certos e outros que nem tanto. Então, se você quiser investir num negócio próprio e você tiver lá R$ 1 milhão acumulados, ou tiver R$ 100 mil, procura não investir mais do que 30% desse valor. Porque se o negócio der errado, se o negócio der para trás, o ideal não é investir todo o valor que a gente tem acumulado num novo negócio. Porque o novo negócio ele pode dar certo, como ele pode dar muito errado. Então, eu fiz isso quando eu fiz a segunda empresa que eu construí. Eu sempre procurei levar em consideração de não investir mais do que 30%. Passou um pouquinho, no meu caso foi 40% do que eu tinha, eu apliquei na empresa, mas aí quando chegou nos 40%, eu disse, não, a partir de agora, a própria empresa vai ter que gerar receita e eu não vou mais investir mais nada. Aí mesmo eu mantive a minha reserva técnica e fiz empréstimos bancários que a própria empresa fez o pagamento dos investimentos que ela precisava para continuar a crescer. Tá? Então, dentro da questão do pé de meia seguro, a liquidez imediata também, né? A gente tem que ter uma liquidez imediata de 30% desse valor, sempre. Eu preciso até 30%, e no máximo 100%. E é importante também a gente saber descontar a tributação e considerar o valor após o pagamento de impostos, né? No caso dos imóveis, nós sabemos que você faz a alocação de um imóvel lá com o exemplo de R$ 1.000. Aí vai ter 10% que vai ser a taxa de corretagem, aí você vai pagar do que sobrar, dependendo da sua declaração de imposto de renda, 22,5% ou 27,5% ou 15% de imposto de renda, e tem mais as chamadas extras que a gente eventualmente tem nos imóveis. Então, é importante a gente conhecer disso tudo para quando a gente fizer esse mix de investimentos, a gente saber, esse investimento vai gerar mais, esse investimento vai gerar menos. Então, isso é legal da gente conhecer. Oi, Então, Ivan. aqui no caso do pé de meia seguro, então, oi? Oi, posso só complementar uma colocação? Uma Claro. das coisas que eu venho estudando já há alguns anos essa questão de investimento, tá? Tá. E eu acho legal até compartilhar. O que eu fiz? Eu peguei um recurso financeiro e eu fui fazendo investimento. Eu queria entender melhor o funcionamento de bolsa. Eu já fui de clube de investimentos, tá? Mas eu queria entender eu fazendo investimento em bolsa, tá? O que eu aprendi com isso, tá? Eu perdi bastante dinheiro. Bastante assim, dentro do limite que eu aceitei perder, tá? É. Eu acho importante a pessoa fazer isso um certo tempo e aprender. Não sair com ilusão com bolsa de valores, porque bolsa de valores a pessoa perde muito rápido, tá? Então, se a pessoa vai fazer um investimento, ela quer fazer um investimento, pega, por exemplo, R$ 5.000 e usa esses R$ 5.000 para aprender. E vai aprender em 2 anos. Não acho que vai aprender em 3 meses, tá? É uma grande ilusão a compreensão do investimento, achar que isso se faz muito rápido. Não faz. Então, pega R$ 5.000 e coloca na cabeça, olha, pode ser que eu vou perder esses R$ 5.000 e aprenda com o tempo, né? Se dedique 2 anos a estudar, a ler livros, a assistir alguns vídeos.
vídeos, tem muita coisa que é ilusão. As pessoas vendem uma facilidade que não é fácil, né? O Brasil flutua demais. Tem momentos de entrar em certos investimentos variáveis, em momentos que você deve ficar longe. Nós estamos num momento que a gente não deve entrar em investimentos variáveis, tá? Tá tudo muito ilusório. Subiu um pouco a bolsa agora e vai cair. Isso é inevitável. A economia está muito instável, vai cair. Então, o que é interessante a pessoa entender? Que às vezes ela tem aqueles investimentos que são mais seguros e investimentos que ela precisa aprender. E ela vai aprender com o tempo, não é no curto prazo que ela vai aprender, tá? Aí você comentou ali de imóvel. Imóvel, uma dica, né, para quem for comprar e quer investir em apartamento, algo nesse sentido, o que é importante? Compre sempre coisas pequenas. Imóveis de um quarto, kitnet, nunca imóvel grande. O valor do aluguel do imóvel pequeno, a rentabilidade dele é maior. É preferível você comprar 4 apartamentos de um quarto do que comprar um de 3 quartos. Às vezes as pessoas têm ilusão com apartamentos maiores. É muito mais difícil de alugar. O retorno, a taxa de retorno dele é menor. Um aluguel de um apartamento pequeno te dá uma taxa de retorno melhor e é mais fácil de você alugar coisas pequenas do que maiores. Precisou vender apartamentos menores, é mais fácil de você vender do que um apartamento grande ou uma casa grande. Compre coisas pequenas como investimento, não coisas grandes. Sala comercial, compra pequeno se quer comprar. É lógico que aí sala comercial você tem outras variáveis de ponto e tudo mais, que tem uma certa complexidade de se observar, né? Não é porque um prédio é novo e bonito que aquilo lá é interessante. Às vezes não é interessante, né? Então, sala comercial tem que ter esse olhar. É só para não entrar, eu acho que esse tipo de dica ajuda a pessoa a entrar com uma certa segurança a mais. Porque assim a gente acaba quebrando a cara e vai aprendendo, né? Então fica a dica aí que eu acho que vai ajudar, tá? Tranquilo. Obrigado, Ivan. Pode me ajudar a hora que tu achar necessário, aí, o que a gente vai falando aqui e às vezes passam detalhes que são importantes, né? E que a gente... Por que eu hoje estou numa uma condição assim que eu já estou na fase de acumulação, né? Então eu já estou procurando diversificar os meus investimentos, né? Então, a gente voltando aqui no pé de meia seguro. Nesse exemplo de 5 mil reais aí, que a pessoa quer ter uma renda de 5 mil reais, então qual é a rentabilidade, qual é o valor, o montante de valor que ela precisa ter aplicado a uma taxa de juro em que ela receba esse valor de 5 mil reais mensais? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Então, pé de meia seguro é 12 vezes o valor do gasto mensal, gasto médio mensal, dividido pela rentabilidade anual. Aí eu ganho 5, eu gasto 5 mil por mês, então beleza, eu vou gastar 60 mil reais no ano, e aí quanto que eu preciso ter aplicado de acordo com as taxas atuais para que gere esses 60 mil reais? Então, é importante aqui nessa rentabilidade aí, a gente descontar imposto também e a inflação. Isso é fundamental, né, gente? Principalmente a inflação. Claro que hoje a inflação no Brasil, aqui ela está uma inflação mais controlada, mas ao longo do tempo também a gente não pode ter a ilusão, olha, eu aplico com uma taxa X e aí eu não desconto a inflação. Aí no final a inflação levou todo o dinheiro. Eu considerando aqui uma rentabilidade bruta de 6% ao ano, que isso é bem factível, tá, gente? Lembrando que hoje a nossa taxa Selic, que gere, que controla as questões das aplicações fixas, está em 2,25. Ela caiu bastante. Ela chegou a estar em 14, 15% ao ano. Então, há alguns anos atrás, era muito fácil no Brasil, era relativamente fácil de as pessoas ganhar dinheiro. Por quê? Porque tinha uma taxa Selic de 11, 12% e a inflação de 4, 5%, 6%. Então, era só deixar o dinheiro guardado lá, aplicado no CDI ou aplicado no Tesouro Direto, no Tesouro, e aí a pessoa tinha uma rentabilidade de 6, 7% real ao ano, 8% muitas vezes. Mas essa realidade hoje mudou aqui no país. Hoje a taxa Selic está em 2,25%. Está relativamente baixo. Isso favorece algumas questões da economia,
Mas para quem é poupador, para quem vivia dessas questões da rentabilidade de renda fixa, hoje vai ter que ir para outras áreas, ter que entender melhor o mercado financeiro, senão vai acabar perdendo dinheiro. Mas nesse caso aqui, a rentabilidade é 6%. Eu considerei a inflação aqui de 2,10% ao ano. A inflação hoje ela está acumulada até nos últimos 12 meses em 2,13%. Está relativamente baixa. Então, a rentabilidade líquida de 6%, menos 15% que é imposto de renda, menos a inflação, daria 3% de rendimento líquido ao ano. Então, para mim ter uma rentabilidade e eu poder gastar R$5.000 por mês ou R$60.000 por ano a uma taxa de 3% de rendimento real ao ano, hoje eu precisaria ter aplicado R$2 milhões. É bastante dinheiro, né, gente? Então, para a gente chegar nessa condição de acumular esse dinheiro assim, de 2 milhões, a gente precisa se organizar bastante, né? Isso com uma taxa de 3% de rendimento ao ano. Agora, deixa que eu vou lá na frente, vou colocar um slide aqui na frente, bem mais adiante aqui, de um mix que eu fiz aqui, né, gente? Ó. Vocês viram que se a gente usar o método tradicional, somente aplicação em renda fixa, somente hoje, a gente tem uma rentabilidade muito baixa. Então, por isso que é importante entender do mercado financeiro, entender como é que é o funcionamento. Esses números aqui são muito importantes, ó, gente. Eu procurei colocar 4 tipos de investimentos para vocês terem uma noção de como o mercado financeiro é importante. Ó. No CDI, que é o certificado de depósito, não me lembro como é que é a definição, mas é a renda básica fixa que a gente tem hoje no país, esse ano rendeu 1,75. Em 12 meses, 4,57. Aí tem 24 em 36 meses. Em 36 meses, 19,35%. Quem deixou dinheiro aplicado somente em renda fixa lá no CDI. Quem fez investimento em fundos de dólar, dólar é assim, né, gente? Você não precisa comprar o dólar e guardar dentro da sua casa ou guardar no cofre. A maioria dos bancos aí tem fundos em dólar. Você vai lá e compra, eu quero como investir a quantia X em dólar e você compra os dólares. Então, esse ano o dólar ele rendeu 35,86%. Ao longo de 36 meses, 65%. Vocês podem ver que como os investimentos a longo prazo eles são importantes. Você vê o dólar do 12º para o 24º mês, ele basicamente não teve rendimento. Ficou um ano praticamente sem render nada. Entendeu? Então, por isso que é importante a aplicação a longo prazo. O Ibovespa, que é o índice principal da Bolsa de Valores aqui do Brasil, esse ano a rentabilidade é menos 18%, 17,8%. Em 12 meses a Bolsa rendeu menos, isso com base em junho, tá, gente? Em 30 de junho, rendeu menos 5,86%. Em 24 rendeu 30, em 51, 51,12%. Você vê que mesmo a aplicação em Bolsa de Valores, para quem tem uma análise mais fundamentalista, é uma aplicação que vale a pena ser estudada, porque o rendimento dela a longo prazo, a Bolsa, aquilo que o Caio falou, ela cresce caindo. Né? Então, ao longo dos anos, a variação dela é muito importante. O ouro, que é outra aplicação também, esse ano aqui, pode ver que o ouro e o dólar subiram muito. Em contrapartida, o Bovespa e o CDI caíram. Olha o ouro aqui também. De 12 meses para 24, ele ficou um ano e teve uma queda. Ó. Pode ver, o ouro ele diminuiu de valor em um ano. Em contrapartida, em 36 meses, ele rendeu 37,71%. Então, eu fiz uma média aqui, né, gente? Ó. Se a gente fizer uma média dessas 4 aplicações, eu só coloquei 4 aqui, mas é importante depois vocês verem outros tipos de aplicações, outros fundos, outras possibilidades. Então, na média, ó, ao longo de 36 meses, uma renda aqui de 43%. Olha, é muito superior a somente a renda fixa. E é inferior à Bolsa de Valores. Mas quem que me garante que a Bolsa de Valores não vai ter um tombo aqui e vai cair muito? A renda fixa não, a renda fixa é aquilo e pronto. Então, a importância ó, de ter esse conhecimento. Aqui embaixo eu coloquei a inflação de 1,25, de 2 nesse ano, que a inflação está bem baixa.
e acumulado ao longo de 36 meses. E eu coloquei aqui o rendimento líquido. Se você tivesse, digamos, R$1 milhão aqui aplicados, ou R$100 mil, fizesse uma conta de padeiro, que 25% em cada uma dessas aplicações, o rendimento médio, descontando a inflação, nos últimos 3 anos, seria de 0,80% líquido ao mês. É muito dinheiro, gente. É bastante. O rendimento é muito alto. Aí, ao invés de você precisar daqueles 2 milhões lá para você ter o seu pé de meia, com 1 milhão já te daria uma receita de R$8 mil por mês. Entendeu? Com 700 a 800 mil reais, já te daria uma receita de... Para os 5 mil reais, hoje, deixa eu ver, com 600 e poucos mil reais, daria o mesmo rendimento que você precisaria de 2 milhões. Então, é muito importante isso, né? A gente conhecer o mercado financeiro para a gente fazer esse mix de aplicações e entender como é que funciona. Deixa eu voltar aqui agora. Gente, aqui eu coloquei esse slide aqui porque eu achei muito interessante aqui, ó. A taxa Selic hoje no país, 2,25, conforme eu falei. A inflação dos últimos 12 meses, 2,13. O rendimento real, 2,25, menos 15% de imposto de renda, menos a inflação. Quem tem dinheiro aplicado somente em renda fixa, na verdade, está perdendo dinheiro. Não está, hoje no país, não está, a aplicação não está, digamos, empatando com a inflação. Então, é muito sério isso, sabe? É uma questão que a gente tem que estudar muito melhor, tem que estudar muito isso para que, na verdade, até alguns anos atrás, você deixava o dinheiro numa renda fixa e você tinha um rendimento de 5, 6% ao ano. Agora, basicamente, empata o dinheiro. Tem algumas questões aqui também relacionadas à inteligência financeira, que é essa síndrome do super-homem ou síndrome da Mulher Maravilha. Então, muitas pessoas, elas têm esse pensamento que isso nunca vai acontecer comigo. O meu carro nunca vou bater meu carro, meu apartamento nunca vai ter um vendaval que vai destelhar ele, eu tenho uma super saúde, eu nunca vou ficar doente. Isso nunca vai acontecer comigo. A pessoa ela se julga acima, muitas vezes, do que a média das outras pessoas, né? Então, a gente sabe que isso, uma hora ou outra, a gente vai adoecer, uma hora ou outra podem acontecer problemas. Então, o que é a profilaxia para isso tudo, né, gente? Independente da fase em que você está, se você está economizando dinheiro, se você já tem muito dinheiro guardado, se você é assalariado, o que é seguro de vida, né, gente? Seguro de vida, seguro patrimonial, seguro de saúde. Tudo o que a gente tem de bens, vamos procurar fazer um esforço e colocar seguro. Você imagina um automóvel, você tem um automóvel que tem um custo lá, sei lá, de 50 mil reais. Aí eles te furtam esse automóvel, te roubam ele. É um prejuízo muito grande. Então, vale a pena pagar um seguro, nesse caso, para a gente poder atuar na profilaxia. Plano de saúde nem se fala, né, gente, também. Do jeito que hoje são caros os hospitais, é fundamental a gente ter o plano de saúde, assim como o seguro de vida também. Seguro de vida é outra variável que pouca gente se preocupa com isso. Ele é muito barato mesmo, sabe? Claro que se a pessoa tem uma idade mais avançada, ele tem um custo maior. Mas como é importante você ter um seguro de vida para deixar para as pessoas que estão contigo, seja seu parceiro, sua parceira, sejam seus filhos ou seus familiares, né? Então, é importante ter um seguro de vida, porque a gente também pode a gente não está livre, a gente pode ter um problema, pode ter um acidente, pode ter um infarto, pode ter algo acontecer conosco que a gente dessomar de uma hora para outra. Então, é o que a minha lá do IPC falava, que quando o cara faz seguro de vida e dessoma, você deixa a viúva feliz, né? Ou vice-versa, né? Então, dependendo da situação, né, gente? Gente, a gente precisa passar para vocês esses 2 planos aqui de aposentadoria privada. Tá? Então, basicamente, hoje no país também tem uma outra forma de você, se você não quiser se envolver com a administração dos seus recursos, você pode delegar e fazer planos de previdência privada. Então, basicamente, no país, hoje tem 2 planos de previdência privada. Um deles é o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre. Então,
o PGBL e tem o VGBL, que é o Viva Gerador de Benefícios Livres. Eu vou falar as vantagens e desvantagens de cada um deles para vocês terem essas informações. O PGBL, ele é indicado para as pessoas que têm declaração de imposto de renda anual, que faz a declaração de renda completa anual e que paga muito valor de imposto de renda. Se você tem um salário elevado, e aí você sabe que tem um valor muito alto do imposto de renda. Então, até 12% desse valor, 12% dos seus rendimentos você pode aplicar no PGBL e isso abate do imposto de renda. Então, tem que fazer a conta, né? Olha, eu ganho 20 mil reais por mês, aí eu pago de imposto de renda, sei lá, 20 mil deve dar uns 4 mil reais, mais ou menos, 3 a 4 mil reais de imposto de renda. Ok, isso daí eu posso abater 12%, então eu abato 2.400. Aí tem que fazer a conta. Aí tem que ver, às vezes, você vai deixar de pagar imposto de renda, então nesse caso é uma vantagem você aplicar no PGBL. Ok? A desvantagem que a gente vê do PGBL é a seguinte, ó. Digamos que você aplicou 100 mil reais, fez várias aplicações de 100 mil reais. E aí, quando você for resgatar, tem 200 mil reais lá que 100 mil foi aplicação e 100 mil foram rendimentos de juros. O imposto de renda vai incidir sobre o valor total, inclusive sobre o valor que você aplicou sobre os 100 mil reais. Vai incidir o imposto de renda sobre os 200 mil reais. Claro, porque você, é lógico, né? Como você pegou parte do seu imposto de renda e aplicou no PGBL, no final vai ter essa tributação. Então, essa aqui é uma das desvantagens do PGBL. Uma outra questão importante também é que no planejamento sucessório, né, quando a pessoa vir a faltar, no processo de inventário, o valor que nós temos aplicado tanto no PGBL quanto no VGBL não tem desconto de impostos. A gente não paga nada de imposto e os custos advocatícios também não incidem em nenhuma tributação. O dinheiro, aquele que nós tivermos aplicado no PGBL ou no VGBL, vai diretamente para os nossos herdeiros, sem custos para eles. Não vão ter esses 4% de imposto e nem os custos advocatícios, que às vezes são elevados. Então, esse é o PGBL, indicado para quem faz a declaração de imposto de renda completa e que desconta muito imposto de renda na fonte e que gostaria de deixar esse dinheiro aplicado ao longo do tempo. O VGBL, ele é diferente, um pouquinho diferente. Né? O VGBL, ele não incide, não permite a dedução do imposto da renda bruta do imposto de renda, ou seja, você não vai ter desconto na sua declaração de imposto de renda. Só que a vantagem dele é que a tributação no final da sua, quando for sacar esse dinheiro, o imposto ele vai incidir somente sobre os rendimentos. No caso, você aplicou 100 mil reais, aí deu mais 100 mil reais de juros e correção. Então, você vai ter 200 mil. Quando você for sacar, o imposto de renda vai ser somente sobre os 100 mil que foram os rendimentos. Tá, gente? Então, são essas duas formas que a gente tem de plano de previdência privada. Agora, tem algumas questões aqui que a gente gostaria de alertar vocês, né? Que tanto no PGBL quanto no VGBL, a taxa de carregamento ela influencia demais. Hoje já diminuiu bastante, mas na minha época em que eu fiz isso, que eu fiz a aplicação, eu pagava 3,5% de taxa de carregamento. O que é isso? Um exemplo bem prático. Eu apliquei R$1.000. Coloquei lá no plano, no meu PGBL ou VGBL. O que o banco faz? 3% disso fica para ele. Então, na verdade, eu coloquei 1.000 e já entra essa 970. Então, 2 a 3% ele já falam que é o come na largada. Né? E hoje a gente já consegue negociar umas taxas menores. E tem a tal de taxa de administração também, que ela varia de 1 a 2%. Então, é importante, ao longo dos vários anos, de 10 anos, 20 anos, 30 anos, isso daí é um valor bem significativo. Você imagina nesse caso aqui, ó, você aplicou 100 mil reais, aí teve 3 mil reais que já foram da taxa de carregamento, e aí o banco te cobra mais 1,5% de taxa de administração. Então, no primeiro ano, você vai ter menos 4.500, e aí
do jeito que está a inflação hoje, que está a CDI hoje, ele te renderia em torno de 2,5% a 3%. Então, no primeiro ano, você basicamente ia perder 1,5% a 2%. Eu, quando fui sacar esse dinheiro, fui sacar o dinheiro, tive uma surpresa, assim, que foi muito... Justamente por não saber, por não entender e por ter confiado lá no gerente. Coloca... Ainda que o valor não era muito significativo, mas foi um valor que bem interessante de ter aprendido com isso. Mais uma vez, aprendi com os erros, sabe? Alguma vantagem que a gente precisa falar para você sobre os planos de previdência privada é que as taxas, as alíquotas de desconto do imposto dela na fonte são, com o passar dos anos, elas são bem baixas. Elas vão diminuindo com o passar dos anos. Então, acima de 10 anos, a tributação da alíquota do imposto de renda é 10%. Nenhuma outra aplicação tem um desconto tão baixo assim. No máximo, você chega em 15% de desconto com outras aplicações. E nos planos de previdência, a alíquota ela chega a 10% acima de 10 anos. Então, a gente colocou isso daqui, gente, porque é importante você saber, né? Que tem essas aplicações também, existem esses planos de previdência privada, né? Que vocês podem aplicar também o seu dinheiro. Mas eu vejo, no meu ponto de vista, que é muito mais inteligente a gente desenvolver a nossa inteligência financeira, né? A gente saber fazer nós mesmos o gerenciamento das nossas aplicações. Tem depois, quando vocês tiverem um tempo, tem um simulador de plano que é bem interessante. Tem aqui o site, tem aqui o endereço. Aí ali vocês vão colocar o valor que vocês gastam, que vocês economizam mensal, o tempo, taxa. É um simulador bem bacana que vai dar uma ideia melhor para vocês de como é que seria um plano de aposentadoria. Como eu falei, tudo sempre tem um risco, né? O risco da seguradora quebrar, a gente tem o risco são vários, na verdade, o governo ele garante aplicações até R$250 mil, o resto a gente não tem uma garantia, né? Então, por isso que é importante diversificar também. E mesmo que você fizer aplicações em renda fixa, é importante fazer em vários bancos. Fazer em 2, 3 bancos, aí vai diversificando, vai ampliando. Isso daqui, gente, era a tabela que eu falei para vocês aí sobre, que eu coloquei anteriormente. E também, esse aqui, na verdade, é um plano de aposentadoria que eu coloquei para vocês. Uma simulação também, mais uma simulação. Então, ó, economizando R$1.000 por mês, a gente vê que essa tabela é muito semelhante ao que eu apresentei anteriormente, mas vocês podem ver, ó, nesse contexto aqui que eu coloquei de fazer um mix de operações, ó, tendo um rendimento de 0,80% real líquido por mês, então, ao longo de vários anos, ó, o valor, se você economizar R$1.000 por mês, em 20 anos, você já vai ter um valor bem significativo e em 30 anos esse valor ele aumenta, consideravelmente. Nesse caso aqui, ó, economizando R$1.000 por mês, ao longo de 30 anos a gente teria R$2 milhões aplicados. Mantendo a taxa de 0,8% de rendimento, isso daí daria uma receita, um rendimento mensal de R$16 mil por mês. Vocês viram a diferença? Do outro lado, você precisa de 2 milhões, aí você vai ter um rendimento de R$5 mil. Aqui, com os mesmos 2 milhões, que é o mesmo custo, a mesma aplicação mensal, só que com taxas diferentes, em aplicações diferentes, você pode ter uma renda 3 vezes superior. Então, isso é interessante da gente compreender, da gente entender como profilaxia mesmo, como prevenção. A gente, por último aqui, ó, eu gostaria de falar para vocês sobre a prevenção nas várias fases ou etapas em que a gente se encontra. Então, cada um de nós, possivelmente, está numa dessas etapas aqui. Tem gente aí que já, eu não sei se tem alguém de vocês que já tem autonomia financeira. Possivelmente tem alguém que já tenha, né? A pessoa já tem uma renda, já tem bens acumulados e dinheiro acumulado, que isso já gere uma receita para ela ficar tranquila para o resto da sua existência. Mas tem as outras fases, né? Tem muitos de nós, eu acredito que a gente está na questão de formação do pé de meia mesmo, né?
Então, mas digamos que a pessoa está lá no início da sua carreira, ela começou a ganhar dinheiro, não está mais dependendo de ninguém, e ela já tem uma receita em que ela está fazendo economia, está juntando dinheiro. O ideal nessa fase é economizar, fazer um esforço até 30% das receitas. Se não der para economizar 30%, pelo menos 20% do valor em que a pessoa receba. Não interessa o salário, se é 1.000 ou se é 20 mil reais ou se é 30 mil reais. O importante é ter isso como, olha, uma meta, um objetivo, eu vou economizar a parcela das minhas receitas. E aí que é importante ter o orçamento bem definido, ter o nosso orçamento bem mapeado, para a gente ver, olha, como é que eu vou mexer no meu orçamento aqui para me economizar essa percentagem. No caso da crise financeira pessoal, é uma outra fase em que muitas vezes a gente pode passar. Eu falei para vocês que eu passei por 2 vezes. Então, a gente passou uma série de informações aí com relação à crise financeira pessoal. Mas o ideal é a gente ter uma reserva técnica que é justamente para evitar essa crise financeira. Então, se a gente tem essa reserva técnica que nos garante 1 ano dos nossos gastos, isso daí vai nos dar uma tranquilidade muito, muito boa. Então, a profilaxia, a principal prevenção seria essa. Na formação da reserva técnica, que a gente falou que é muito importante, aí os investimentos, o ideal é que sejam na renda fixa. Agora, quando a gente começa a formar o nosso pé de meia, aí é que entra a questão da diversificação das aplicações. Olha, já tenho minha autossuficiência, não estou em crise, eu tenho uma reserva técnica que me garante 1 ano ou 6 meses da minha sobrevivência. Agora eu comecei a sobrar dinheiro. Então, desde o início é importante pegar e entender e fazer a diversificação. Não precisa ter um valor muito elevado para você aplicar na bolsa de valores, por exemplo, ou para você aplicar no fundo de imóveis, ou para você comprar ouro, ou para você comprar dólar. Hoje, os investimentos o inicial é bem baixo, a partir de R$ 1.000 você já consegue fazer essa diversificação. E também, depois que, digamos, a gente conseguiu alcançar o nosso pé de meia, aí é importante também, claro, ficar atento ao mercado financeiro, ter um portfólio bem definido, mas tem que ficar muito atento às mudanças do mercado. Porque se a pessoa simplesmente não ficar analisando, não ficar estudando o mercado, não ficar atento ao que está acontecendo, mesmo com o pé de meia, ela pode vir a ter problemas no futuro. Foi o meu caso. Eu tinha um bom pé de meia, apliquei tudo em ações, um negócio totalmente equivocado. Mas mesmo a pessoa que ela já tem o seu pé de meia, tem que ficar atento, né? Hoje, se ela tiver todo o dinheiro, se ela for extremamente conservadora e deixar todo o dinheiro seu aplicado em renda fixa, olha, na verdade, o valor dela vai decrescer ao longo dos anos. Então, deixa lá 10 anos, quando vê, já diminuiu uma parcela significativa desse valor. Então, é importante a gente estar atento e reservar uma parte do nosso dia, reservar uma parte do nosso tempo, do nosso dia não, uma parte do nosso tempo semanal ou mensal, para entender como é que funciona o mercado financeiro. Então é isso, gente. Eu acho que hoje nós terminamos um pouquinho antes, uns 5 minutinhos antes da nossa aula. Então a gente tem agora um espaço aí para vocês, para a gente colocar algum ponto que não foi bem claro, alguma dúvida que vocês tenham, né, gente? Alguma questão, alguma experiência pessoal que vocês queiram colocar para contribuir também. Então, a gente tem um tempinho ainda aí para a gente poder conversar mais um pouco. Eu não sei se possivelmente eu não abordei hoje também aí na aula de hoje a questão das dívidas, né, gente? Assim, então, tudo que a gente puder fazer para evitar as dívidas, a gente recomenda, né? Então, da mesma forma em que as taxas de juros são significativas quando a gente aplica o nosso dinheiro para fazer esse dinheiro render, ela é muito significativa também quando a gente tem dívidas. Eu acho que eu já coloquei para vocês também que os financiamentos imobiliários, até algum tempo atrás, até 2 anos atrás, eles giravam na faixa de 10% a 12% de taxas ao ano. Hoje essa realidade já diminuiu bastante. Então, aqui no país, no Brasil, a gente já tem bancos que operam com uma taxa bem menor, e isso é muito significativo.
Então, vocês podem negociar, mesmo que o banco, digamos que você tenha um financiamento de um imóvel lá na Caixa Federal, exemplificando. E aí você quer negociar a taxa, eles não vão negociar contigo a redução do financiamento. Mas existem outros bancos, por exemplo, o Itaú ou o Santander, que eles compram essa dívida com taxas menores. Então, você vai pagar o mesmo financiamento, você pode reduzir a sua parcela lá, sei lá, de R$ 1.000 para 800 ou para R$ 700, sem você fazer absolutamente nada de esforço. O esforço que você vai ter que fazer é negociar com outro banco para fazer a redução dessas taxas. E tem bancos também que financiam. Quando se a gente estiver endividado com cartão de crédito ou com cheque especial, que são juros altíssimos, ou mesmo outros tipos de financiamento, a gente pode pegar um financiamento com uma taxa menor e fazer a quitação desses financiamentos que a gente tem, que são com taxas maiores. Isso a gente utiliza muito lá na empresa, né? Nas empresas, assim, é muito comum, às vezes, você ter uma dívida, que você pegou um capital lá para fazer uma geração, para investir na própria empresa, e depois o próprio banco ele vem e te oferece uma taxa menor. Claro que eles têm outros interesses por trás disso também. Então é importante a gente ficar atento a essas questões todas aí e procurar pesquisar, procurar ficar atentos a isso. Ok, pessoal? Todo mundo quieto hoje? Está todo mundo em silêncio? Tudo ficou claro, muito bom. Muito obrigada. Ok, Miriam. Ontem a gente conversou com a Miriam, lá na Espanha. Conversamos com a Ana também. Então é isso, gente. Se vocês não tiverem dúvida, não tiverem nada para colocar, a gente vamos encerrar hoje uns minutinhos antes, uns 2, 3 minutinhos antes. E a gente está à disposição sempre de vocês. Não sei se o Will quer fazer alguma consideração aí. Will, a questão do que a gente está fazendo essa tutoria financeira aí para o pessoal. Se alguém que a gente já prestou a tutoria tiver alguma dúvida, a gente pode conversar com essa pessoa novamente, né, Will? Sim. A pessoa pode entrar em contato ali no próprio WhatsApp, eu acho que fica mais fácil hoje em dia, né? É só mandar uma mensagem para nós, às vezes ocorre alguma situação que a pessoa precisa de algum esclarecimento, daí a gente tenta marcar um horário e poder conversar, né? O que eu só queria reforçar é porque nós temos 2 atendimentos essa semana, né, à noite, porque a gente marcou um atendimento para cada participante, tá? É lógico, ocorrendo alguma necessidade ali, a gente volta a conversar dependendo da demanda que aparecer, né? E o que eu acho importante é aproveitar, né? Aproveitar esse espaço da tutoria para que a gente possa compreender e tentar auxiliar do ponto de vista de ProEx, né? Essa necessidade que, de repente, cada um se encontra ali no aspecto financeiro, tá? A finanças, realmente, o impacto é muito grande na ProEx, né? Então, a gente está vendo ali, o Ivan comentou essa questão de contrafluxo, né? Prevenção de contrafluxo. É algo que, às vezes, o intermissivista ele está com uma série de propósitos ali de realização, objetivos de vida, e, de repente, por uma descuido, né? Ou por uma situação inesperada, faz com que a pessoa, às vezes, comprometa aqueles projetos dela, né? Então, eu acho importante essa prevenção. E o que nós estamos olhando muito na tutoria é principalmente isso, são gargalos para ajudar as pessoas a saírem de uma situação, às vezes, difícil, no momento atual, mas para poder fazer uma prevenção e aí sim, depois, pensar em pé de meia. Que há uma ilusão, né? Pensando em pé de meia, mas, na verdade, ponto principal e inicial é organizar a vida e ter prevenção, né? Sem isso, não adianta pensar em pé de meia, né? E eu acho que esses momentos da tutoria, elas são importantes nesse sentido, né? Então, tentar aí, pessoal, aproveitar. Nós temos 2 atendimentos durante o meio da semana, que ficou à noite, e outros 4 atendimentos no final de semana, tá? Pessoal, ontem foi bem pontuais, é importante ser bem pontuais. A gente vai mandar novamente a mensagem ali com o link para vocês. Vocês receberam por e-mail, mas a gente reforça
Tá? No e-mail tem lá o link para vocês acessarem, né? Mas a gente vai reforçar também via WhatsApp. É importante manter aí esse encontro. E só um minuto. Na semana que vem, daí nós vamos ter um último encontro online. Nesse último encontro online, é qualquer dúvida que vocês tiverem em todos os módulos, tá? Então, ele não vai ter aula, não vai ter slide, vai ser só nós, professores, tá? Eu vou estar participando semana que vem, eu estou como responsável na semana que vem. Eu não sei se o Ivan e o Caio vão conseguir participar, a gente sempre pede para tentar participar, mas às vezes ocorre algum... A gente tem uma escala, né, que a gente monta dos docentes. Eu vou Mas participar. beleza, eu vou tentar ver com o Caio. O Caio está com uma filhinha pequena, então a gente tem que dar um desconto para ele. Mas a gente vai tentar ajudá-los no entendimento do que ficou pendente do curso. Tá? Então, o objetivo da semana que vem é este. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida, a gente anota e traz para nós semana que vem, ok? A gente é bom de papo, né? A gente vai conversando, vai mostrando ideias, mas o ideal é que vocês trouxessem as dúvidas de vocês, tá? Isso que é importante, tá? A gente ajudá-los a entender. Humberto, você ia fazer uma colocação? É que não chegou para mim o e-mail. Você lembra que no começo nós tivemos problema também com o e-mail não chegava e você mandou para mim pelo WhatsApp. Acho que Tá. está acontecendo isso. Alguma coisa no teu e-mail, então. Eu já te passo o link. Tem mais alguém que não recebeu? Porque todos vocês eu lembro que estão marcados, né? Com exceção da Ana e a Miriam, e a Cris, né? Que essas nós atendemos ontem. O restante todos estão marcados essa semana. Vocês devem ter recebido um e-mail, né? Fui eu que criei, então vocês receberam o meu e-mail, que é o wildenilson.signorini, e nesse e-mail tem lá como se fosse uma agenda do Google, né? Que a gente vai fazer via o sistema do Google, a reunião, tá? Eu vou mandar, então é só o Humberto aqui que não recebeu. Eu já mando para você, tá, Humberto? Ok, Obrigado. então. Valeu. Então tá, gente. Nos encontramos aí, alguns na semana que vem e o restante no próximo final de semana. Então tá, obrigado aí, pessoal. Um bom dia a todo mundo aí. Obrigada. Bom dia. Boa semana. Bom dia. Bom dia a todos.